Nós estamos numa conjuntura de crise. Essa crise é mais uma crise que é usada para justificar o desmonte. E como é que isso acontece? Em primeiro lugar, as crises são produzidas. Não só a crise atual, mas desde a década de 70. Na década de 70, crise produzida quando os Estados Unidos quebraram a paridade dólar-ouro e ligaram a maquininha, imprimiram dólar à vontade e saíram oferecendo empréstimos mundo afora. O Brasil foi um dos países que aceitaram essa oferta de empréstimos. E depois, na década de 80, outra crise fabricada pelos bancos, que aumentaram as taxas de juros, ofereceram empréstimo a juro baixo, e eles mesmos aumentaram o juro para mais de 20% ao ano, produzindo a crise da década de 80. E, em cima disso, o FMI obrigou o Banco Central a assumir todas as dívidas públicas e privadas. O Banco Central virou devedor de tudo. E a década de 80, todo mundo sabe, década perdida. Por quê? A dívida foi para lá em cima, porque o Banco Central assumiu dívidas privadas, dívidas de bancos, de multinacionais, sem ter recebido um centavo. Na década de 90, outra crise, provocada pela política monetária do Banco Central, que aplicou juros abusivos de 50%. A Selic chegou a quase 50% ao ano. E, sob a justificativa de controlar a inflação, mas e os danos decorrentes de tudo isso? Na década passada, outra vez crise fabricada, lá fora. Em 2007, nos Estados Unidos, 2010, na Europa, crise provocada pelos bancos com a farra dos derivativos. E agora a gente vive uma crise fabricada aqui no Brasil. De novo, pela política monetária do Banco Central. Eu vou explicar. Todas essas crises econômicas produzidas pelos bancos, pelo poder financeiro, elas têm uma responsabilidade enorme, tanto dos bancos privados, como do setor financeiro institucional. Os bancos centrais, o FMI, Banco Mundial, o BIS, instituição privada que fica lá na Suíça e manda em todo o poder financeiro. Todas essas crises provocadas por responsabilidade do setor financeiro, elas provocam o aumento da dívida pública. E provocam o aumento do lucro dos bancos. Claro, eles vão provocar a crise contra eles, a crise é para eles. E essas crises têm justificado um rol de medidas. Diante da crise, tem que debelar a crise, não é? Tem que pagar a dívida. E aí vem as medidas. Vem o plano de ajuste fiscal, austeridade com corte de investimentos e gastos, as privatizações e as contrarreformas. Então, é aí que entra a reforma administrativa. Ela vem numa sequência de medidas. Entre os planos de ajuste fiscal dessa crise atual, nós podemos citar a emenda do teto, podemos citar a emenda 109, que promoveram congelamento, teto de gastos, cortes. As privatizações, vocês estão vendo, tanto em âmbito federal, a última foi o absurdo da entrega da Eletrobras, um verdadeiro crime de lesa-pátria, e em âmbito de estados e municípios também, nós estamos vendo uma privatização acelerada. Tudo justificado na tal da crise. E as consequências? Todos nós sofremos. A redução dos serviços prestados à população, o aumento do desemprego, da informalidade, da precarização, o aumento da desigualdade social, ao mesmo tempo que os pobres ficam mais pobres, olha a população de rua, que calamidade. Ao mesmo tempo, temos mais bilionários, a concentração de renda aumenta.
o desmonte da estrutura do Estado e o aumento dos lucros dos bancos, porque os bancos ganham duas vezes. Eles ganham com os mecanismos que produzem as crises e ganham com as medidas adotadas para debelar a crise. Então, é nessa conjuntura que entra a reforma administrativa, é mais uma peça desse modelo que vem se repetindo há décadas.